Muito bem, prejuízo dos Correios chega a 1,8 bilhão só em agosto de 2024. Olha, um ofício circular sobre a ata sobre contingência orçamentária e custeio dos Correios, datada de 11 de outubro de 2024, revela que o atual prejuízo da estatal até o mês de agosto de 2024 está se aproximando a 1,8 bilhões na verdade, bilhão. O documento sigiloso foi conseguido com exclusividade pelo portal Minas, ou na verdade, portal Mais Brasília. Olha, o documento encaminhado aos executivos, superintendentes estaduais, chefes de departamento e órgãos de mesmo nível diz o seguinte: como é de conhecimento de todos, a empresa vem enfrentando dificuldades na manutenção de um patamar razoável de equilíbrio entre receitas e despesas. No período de janeiro de 2024 a agosto de 2024, as disponibilidades de caixa registraram redução de aproximadamente 1,8 bilhão relativamente ao saldo negativo no início do exercício. Na mesma direção, o cenário prospectivo aponta que, ao encerramento do ano corrente, o saldo em caixa seja em torno de 83% inferior ao reportado no início de 2024. Recentemente, em setembro, a revista, no caso a revista Veja, vinculou que a estatal voltou a ter prejuízo no primeiro semestre deste ano, registrando 1,3 bi de rombo. As demonstrações contábeis do período estão disponíveis no site da empresa. Caso a estatal não consiga reverter a situação nesses próximos meses, a empresa se encaminha para o terceiro ano seguido no vermelho em 2024. Segundo a revista, enquanto a receita somou 4,78 bilhões de reais e teve uma ligeira queda de 0,5% na comparação com o mesmo trimestre de 2023, o prejuízo líquido cresceu 36% e saltou para 553,2 milhões de reais. Mesmo sendo o atual dono do monopólio da entrega de cartas e correspondências no Brasil, um nicho em franco declínio há décadas. Os Correios enfrentam um avanço crescente da concorrência no filão de mercado que mais cresce, a de encomendas, que entrega os pacotes de compras do comércio eletrônico. Durante o governo passado, de Jair Bolsonaro, a estatal chegou a entrar na fila das privatizações, mas os Correios saíram desta fila com a entrada de Lula no governo. No semestre passado, de acordo com a tendência dos últimos anos, a receita com a entrega de cartas caiu 8% para 2,28 bilhões de reais, enquanto as encomendas avançaram 1,4%, somando 4,64 bilhões de reais. Olha, já o segmento internacional dos Correios, que distribuiu os pacotes de compras feitas no exterior e foi um dos que mais cresceu em anos recentes, perdeu força e avançou 1% para um pouco mais de 2 bilhões, revelando uma desaceleração das compras internacionais. Em 2024, as estatais brasileiras registraram de janeiro a agosto um déficit de 7,2 bilhões de reais. Desse valor, 47% envolve estatais federais e os outros 53% restantes são de empresas estaduais. O prejuízo é considerado o maior desde o início da série, em 2002. Com as estatais são controladas pelo governo, como as estatais são controladas pelo governo, o Tesouro Nacional precisa cobrir esse déficit. Isso vai gerar um impacto extra nas contas públicas. Segundo o relatório do Banco Central, em agosto de 2024, o setor público consolidado teve um déficit primário de 21,4 bilhões de reais, pouco inferior ao registrado no mês de 2023, Tarcísio. Olha, a gente já disse aqui, você, no privado, você abre uma empresa, a empresa quebra. No público ela não quebra, o Tesouro Nacional cobre. O interessante é a gente observar que esse mesmo Correio, que teve na fila das privatizações, mas na gestão Bolsonaro, com a administração técnica, ele voltou a dar lucro. Aí, essas más línguas do PT gritaram logo que Bolsonaro trabalhou para o Correio dar lucro para poder vender. Claro, para vender empresa tem que vender bem. Você compra um carro velho, você dá uma geral para poder vender bem, para quem negocia com carro. Aí, resultado,
Não privatiza. Mas Lula não quer privatizar. Por quê o governo Lula não quis privatizar? Porque é um cabide de emprego. Aí o que é que ele fez? De novo, uma enxurrada de político lá dentro. Os passes, os colegas. E de novo o Correio volta a dar prejuízo. E ó, que prejuízo, viu? Isso é os Correios, com 1,8 bilhões. As estatais, no geral, estão dando um prejuízo de 7, tantos bilhões. Essas mesmas estatais que estavam dando lucro com o Bolsonaro, as mesminhas, não mudou nada. Agora, já está provado que o governo, ele não é bom gerente. E eles querem para isso, principalmente os governos de esquerda querem as estatais para isso, para sugarem. No governo Dilma, comeram o Postales, que era a previdência dos Correios. Comeram todinho o dinheiro do Postales. Um dos grandes planos de previdência, das grandes reservas de previdência das estatais brasileiras, era o Postales, era o do Banco do Brasil, que eu esqueci o nome agora. Resultado, o que eles querem é levar à falência mesmo. E para você ver, os Correios estão quebrados, a Receita não cobra a despesa e está tendo que fazer concurso. Tá aí, agora mesmo está aberto um concurso. Não, é verdade. Diga, pode falar. E outra coisa, Tarcísio, vamos lembrar que a primeira coisa que o governo Lula fez, o Haddad, né, o ministro Tachad, ele taxou as comprinhas de $50 feitas no exterior. E como os Correios, a concorrência era diretamente com empresas que fazem entregas dessas comprinhas, até 2022, que foi o governo Bolsonaro, a empresa estatal teve lucro, né? E mesmo com esse bloqueio das compras de $50, interessante é que em 2022, ao considerar todas as estatais, a diferença do resultado primário foi de 8,4 bilhões em 2022. Então, as empresas estatais em 2022 tiveram superávit. Fora, agora, o governo Lula está tendo prejuízo, né? O rombo, literalmente um rombo de 7,2 bilhões em 2024. Como é que vai finalizar esse ano? Imagina, Tarcísio. Isso impacta na receita, na despesa do governo. Sim. Porque tem que sair do Tesouro Nacional. Quando sai do Tesouro, sabe quem é o Tesouro Nacional, minha gente? Nós contribuintes. Sai da gente. Somos nós que pagamos a irresponsabilidade, a má gerência desse grupo que está governando o país. E o pior de tudo é você escutar, como eu escutei a semana passada, final da semana passada, de uma pessoa formada, um acadêmico, uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito, por isso vou evitar até dizer o nome, e escreveu num grupo do WhatsApp que Lula, eu não entendo o que é que o pessoal fica discutindo, porque Lula está governando muito bem o país. Peraí, é doido, cego ou se faz? É a única pergunta que eu tenho para fazer. Tarcísio, os números não mentem, né? Eu vejo uma coisa bem interessante. Por exemplo, nós temos um exemplo bem próximo da gente, que é a própria Venezuela, tá? Com relação ao governo querer as estatais para si. É a troca de moeda que ele vai ter. Ele vai fazer os conchavos, os acordos, usando as estatais. Não, exatamente. Ele vai botar para conseguir apoio de certos partidos, aí entrega estatais para esses partidos. E político. Eu já contei esse exemplo aqui, vou repetir. Bolsonaro teve que fazer alguns acordos também, com o Centrão principalmente, e no BNB foi botado, tinha uma empresa lá ligada ao grupo político, a Valdemar da Costa Neto, se não me engano, que estava levando 600 milhões, se não me engano, 600 milhões, para fazer o quê? Nada. E Bolsonaro descobriu, foi ele que disse, na empresa, inclusive, aí cobrou do cara, o cabo que tu botou lá tá fazendo merda, bicho. Aí aí pedirá a cabeça do cara, quer dizer, mas aí o governo tem que ser transparente e tem que ter o tupete dele mesmo gritar, o cabo que tu pediu para eu botar lá, eu botei, mas olha o que ele tá fazendo merda, olha o que é que ele tá fazendo. Quando a gente olha para a própria Venezuela, a gente vê, a Venezuela é uma grande potência, uma das maiores potências. Não, vamos lá, foi. Mas não. Mas ela
como é que eu posso dizer? Produtor. A reserva de Produtor petróleo. de petróleo, aliás, produtor não, a reserva de petróleo dela é uma das maiores do mundo. A reserva de petróleo é uma das maiores do mundo. Mas o que Maior que a aconteceu... da Arábia Saudita. Então, rapaz, mas o que foi que aconteceu com a Venezuela? Começou a colocar políticos, tá? Não colocar técnicos, e a coisa foi envelhecendo, a coisa foi quebrando. Ela usou a PDVSA, que era a agência, a companhia de petróleo de lá. Ele usou politicamente, ele usou para fazer política, ele usou para fazer esses benesses sociais. Gasolina era de graça na Venezuela. Aí, qual foi o resultado da Venezuela? Está quebrada a PDVSA. No final das contas, eu quero fazer essa correlação. Qual será o resultado do Brasil, minha gente, se a gente continuar desse jeito? Com as estatais dando prejuízo. Vai sucatear. Vai chegar ao ponto que a única solução vai ser ou vender por preço de graça, ou então fechar. Vai quebrar. Não, Muito é mais bem, 2 fácil horas. quebrar o Brasil do que quebrar a Petrobras. Isso é fato, porque... Não, a Petrobras quebrando, a gente quebra. Entendeu? Porque vão utilizar o recurso do brasileiro para manter a estatal funcionando e assim manter o seu cabide de emprego. É uma pena.